Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então, eu vou fazer uma partilha do que foi falado na live, né? O trecho foi do volume 29, As humilhações portadoras de glória, as ternuras do coração de Jesus. Um coração duro é capaz de todos os males. Convite a tomar as migalhas dos bens divinos. Então, nesse trecho, a Luísa ela tinha ficado um tempo sem sofrimento. Ela ficou um mês sem cair no estado de sofrimento, que ela fica com o corpo rígido, no estado habitual dela. Aí ela voltou, né, a esse estado de sofrimento e sentia a natureza dela, quando ela estava ficou sem o sofrimento, ela sentia como se estivesse triunfando, né, a natureza dela, sentindo bem, tipo assim, sem o sofrimento. E sabendo que ia sofrer, sentia repugnância do sofrimento, só que era a vontade de Deus, esse sofrimento. Aí Jesus vem falar para ela, não quer mais sofrer junto comigo? Como queres me deixar sozinho? É muito sério, né? Tudo que Jesus está falando. Aí ela vai falar, não, tu conheces, Senhor, a minha luta, a luta em que me encontro, em que humilhações profundas fui posta. Se as coisas estivessem como no princípio, quando te rejeitei algo? Então, tipo assim, tava mais fácil, né? No princípio tava fácil, mas agora tem essas lutas, essas dificuldades, humilhação. E aí olha o que ela fala para Jesus. Por isso, tem cuidado e pensa. Jesus, no que me faz? Em que labirinto me põe se me fazes cair no habitual sofrimento? Aí assim, aí Jesus fala para ela, não temas, a humilhação é portadora de glória. Ao desprezo das criaturas surge o apreço divino. E o abandono delas é o chamado da fiel companhia de teu Jesus. Por isso deixa-me fazer. Então, aí depois Jesus vem falar, né, sobre... Aí Jesus fala das ternuras do coração dele. Meu coração sente tal ternura ao ver a que estado de desolação e desordem se reduzirá a terra, e esta minha ternura tão sensível pelas criaturas vem ofendida pela dureza do coração humano. Como me é intolerável a dureza do coração humano, muito mais ante o meu, que é toda ternura amorosa e bondade para com eles. Um coração duro é capaz de todos os males, e chega tanto a zombar as penas de outros. E muda as ternuras de meu coração para ele em dores e chagas profundas. A prerrogativa mais bela do meu coração é a ternura. Todas as fibras, os afetos, os desejos, o amor, os batimentos de meu coração têm por princípio a ternura. Assim que minhas fibras são terníssimas, meus afetos e desejos são terníssimos. Meu amor e batidas são tão ternos que chegam a derreter meu coração por ternura. E este amor terno me faz chegar a amar tanto as criaturas que me contento de sofrer antes que vê-los sofrer a eles. Meu Deus, um amor quando não é terno, não é tenro, é como um alimento sem condimento, como a beleza envelhecida que não sabe atrair ninguém para fazer-se amar, e como uma flor sem perfume, como um fruto árido sem suco e doçura. Um amor duro, sem ternura, é inaceitável e não teria virtude de fazer-se amar por nenhum. Por isso meu coração sofre tanto ao ver a dureza das criaturas, que chegam a mudar minhas graças em flagelos. Então, como foi falado, ele está falando isso, nós aqui do grupo, nós aqui que estamos lendo o livro do céu e que a gente está ouvindo todos esses desabafos, sofrimento de Jesus, a gente pode ter esse coração duro, esse coração que não é terno. Ele está falando assim, meu coração é todo ternura para com as criaturas.
Ele prefere sofrer que ver a criatura sofrendo. A cada ele é muito, ele ama tanto a criatura que ele prefere sofrer do que ver ela sofrendo. Só que ele fala, e o homem é duro de coração, e a gente tem uma dureza de coração. E ele fala isso, não é pra gente pensar assim, então Jesus prefere sofrer do que ver eu sofrendo. Então eu tenho minhas lutas, minhas dificuldades, e Jesus vai entender. Então a gente é filho da divina vontade. Nós somos filhos da divina vontade. Que a gente tem que, como que a gente ouve isso, né? O que Jesus está falando, como que a gente entende isso que ele está falando? Ele só, né? Ele falou, eu amo tanto a criatura que eu prefiro sofrer que ver ela sofrendo. É pra gente falar, eu amo tanto Jesus que eu prefiro sofrer que ver ele sofrendo. Ele quer a mesma ternura, ele quer a correspondência dessa ternura, essa correspondência. Do mesmo jeito que ele prefere sofrer para não ver a gente sofrendo, a gente sofre para não ver ele sofrendo. Não é assim não, é desse jeito. É dar Deus a Deus. O que Deus é com as criaturas, a gente é com ele. Não é para ser outro ele? Não é para ser outro ele? E essa ternura, esse amor, não é o dele em nós, é ele, a gente não é nada. Mas assim, na divina vontade a gente se torna outro Jesus, a gente vive a vida dele e dar Deus a Deus. Então não é assim, então Jesus prefere sofrer do que ver eu sofrendo. A gente preferir sofrer que ver Jesus sofrendo. Então, por mais que a gente tenha dificuldade, tenha que fazer um sacrifício para fazer o que ele quer, se passa em cima de tudo. Não tem, que a Luísa falou assim, né? A gente pode falar igual a ela. Perdoa-me, Senhor. Tu conheces as lutas em que me encontro e em que humilhações profundas fui posta. Se as coisas estivessem como no princípio, mais tranquilas, quando te rejeitei algo? Então, assim, Jesus, eu tô numa situação difícil. Eu não tenho tempo. Eu para fazer as coisas que o Senhor quer, para trabalhar para o Senhor, para fazer as coisas que o Senhor quer, eu não tenho tempo. Eu tô numa situação difícil na minha casa, tô com muito problema. Eu tive que eu tive que viajar às pressas. Por exemplo, tô na casa da minha mãe, no carnaval, como é que fala, meu Deus, feriado do carnaval. Eu ia vir só hoje, mas tive que vir quinta-feira, minha prima faleceu. Eu tive que sair às pressas, Jesus. Se eu não ver as lutas que eu tô, me perdoa. Não tem como eu fazer nada, não tem como eu parar para gravar um áudio para falar da divina vontade, não, porque eu tô numas lutas aqui. Carnaval aqui, menino, em todo lugar é um barulho, mas é um barulho. Lá na casa da minha mãe não tem como gravar áudio, porque a festa parece estar dentro da casa dela. Mas aí eu ia falar para Jesus, me perdoa, mas não tem jeito, é a luta que eu encontro aqui. A situação não é favorável, né? Se tivesse favorável, Jesus, se tivesse tudo favorável, tranquilo, eu ia fazer, mas não tem como. Mas o amor faz a gente dar um jeito. O amor faz a gente, esse amor que é o dele mesmo em nós, essa vontade que é a dele mesmo, a gente tem que satisfazer, como foi falado na live, satisfazer a vontade dele. E é a mesma vontade dele que está em nós. Aí você dá um jeito. Eu fiquei, Jesus, o que eu faço? Fiquei pensando. Aí eu falei com minha mãe, vamos lá na casa da minha tia, da minha tia, da irmã dela, que é a mãe da moça que faleceu, que eles foram tudo pra fazenda e lá tá mais tranquilo. Vamos lá ver se dá pra eu gravar o áudio lá, que eu quero gravar um áudio, eu quero fazer um vídeo. E tá muito barulho aqui. E ela falou, tá, minha filha, eu vou ligar pra minha sobrinha que fica com a chave. E pegou e veio. E aqui tá uma paz. Tem um barulhinho ali, mas não dá pra fazer tranquilo. Então a gente pode ficar na mesma coisa, ficar falando para Jesus, deixando, não, é porque as coisas não tá favorável.
Então não dá para fazer, mas se a gente está numa situação, como foi falado, né? Se a gente cuida das coisas de Jesus, Ele cuida das nossas. Você não precisa ficar. Só que você não precisa se preocupar. Assim, Jesus não vai atrapalhar a nossa vida. Não vai atrapalhar o seu casamento, não vai atrapalhar seu trabalho, não vai atrapalhar você cuidar dos seus filhos, seu ofício de mãe. Não vai, só vai melhorar, só vai te ajudar. Como foi falado assim, né? O exemplo foi incrível. É como se ele tivesse te dado ele te deu a administração dos bens dele, uma fazenda que ele tem. Seu pai, ele é seu pai, ele te deu uma fazenda para você cuidar. E aí você vai fazer a gestão ali, você vai fazer a gestão. E as outras coisas que você precisa fazer, que não tem como comer, a roupa sua para você vestir, ele vai mandar os empregados fazer. E você vai conseguir fazer tudo. E é realmente, não, isso é real, é muito real. Porque eu vejo muito isso acontecer. Eu cuidando das coisas, eu fazendo as coisas para Jesus. E ele me ajudando nessas coisas da natureza humana, né, que não tem como, no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, meu marido, uma bênção, tranquilo, meu Deus do céu. Meu marido entendendo o que eu tô fazendo, apoiando o que eu tô fazendo, me dando apoio, não ficando. Meu marido me dando apoio, deixando eu fazer. Dia da live, por exemplo, ele já fala, hoje tem live, né? Então ele já fica com os meninos, já fica, não tem problema nenhum. E meu marido, por exemplo, não era convertido, então era mais complicado, ele não queria saber de Deus, era só eu indo para a igreja, eu rezando e tudo. E ele não, então ele não entendia muito. Eu ficar rezando, e aí era mais complicado, ele ficava como se fosse com ciúme. Ele tinha ciúme, porque eu ficava muito tempo rezando. Mas aí, com o tempo, as coisas foram andando, Jesus foi cuidando. Ele tá totalmente na igreja, servindo na igreja. Então, ele nem fala nada, nem fala, ele tá uma bênção, meu Deus. Então, por quê? Porque Jesus vê a gente, se a gente tá cuidando das coisas dele, ele cuida das nossas. No meu trabalho é muito difícil, muito complicado, ele ajuda para eu não ficar com a cabeça cheia, tipo assim, eu fico com a cabeça vazia e na hora que precisa. É porque não é só assim também, né, que eu entendo que Jesus quer a nossa atenção o tempo todo, não é só para gravar áudio, essas coisas. Além disso, da gente ter a atenção para fazer isso, a atenção para ficar para Ele, né? Então, se eu fico com a cabeça cheia de coisa, preocupação, eu deixo Ele de lado, né? Fico só preocupada com as coisas, com meus problemas. Como eu não fico preocupada, ele me ajuda. É ele mesmo que faz, é ele mesmo que faz. Então é muito sério tudo que ele tá falando, né? Se a gente não faz, e o que, mas assim, que às vezes a pessoa pode perguntar, mas o que tem a ver gravar áudio, fazer partilha com amar Jesus? Conviver na divina vontade, porque assim, aí depois eu vou falar do que estava no livro Coroa da Santidade. Meu Deus, que dor, que não falou nada de livro do céu, de ler o livro do céu e tudo, aquela parte que falou da live, né? O que tem a ver, Michele? O que tem a ver? Não tem nada a ver se eu não falar, se eu não gravar áudio, eu vivo na divina vontade. Gente, o que Jesus mais fala no livro do céu é que ele quer que essa santidade seja conhecida. Se a gente não enternece nosso coração com esse pedido de Jesus, nosso coração tá igual uma pedra. É isso que ele tá falando, que o nosso coração, o coração do homem é duro, o dele é terníssimo. Ele prefere sofrer do que ver a gente sofrendo. E o nosso coração é duro. E a gente está vendo ele falar isso com todas as letras. Bem claro, mais claro que isso não tem nem lógica ele falar. É tão claro que ele fala isso. Se a gente não se internece com esse pedido dele, não entende que ele quer isso,
E não é só entender, é fazer. É fazer o que ele está falando para fazer. E ele falar claramente para a gente que ele quer isso. E a gente não se enternecer, não amolecer nosso coração, não se render a isso, não fazer realmente dar e fazer o sacrifício que tiver que fazer. E ele ajuda. Se a gente quer, ele quer a nossa vontade. Se a gente quer, ele é Deus, ele é todo poderoso, ele faz o que, ele te dá força, ele te dá coragem, ele te dá ânimo, ele te dá as palavras, ele te dá a luz se você quer. É uma prova, né, que eu tenho, que eu tava esses dias. Falei, Jesus, eu quero fazer mais, mas eu tava fazendo à noite os vídeos. Jesus, eu quero fazer mais, me dá mais tempo, me ajuda a entender como fazer de uma forma a minha rotina para poder ter mais tempo. E aí vem no meu coração voltar a fazer de manhã, deixar para fazer a atividade, que eu tenho que fazer uma atividade física que seja no mínimo 20 minutos em casa mesmo. O médico falou, faz em casa mesmo, 20 minutos por dia. Faz à noite. Ele ainda falou, não tem problema se fazer à noite. Quando você chegar no trabalho, você já faz. Antes de qualquer coisa, você já faz. Dá pra fazer. E eu falei, tá bom, então vou fazer à noite. E aí eu acordo 5 horas pra fazer os vídeos. E eu acordei essa semana. Uma das coisas que eu tenho dificuldade, que eu tinha, né, é dormir. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu tenho que dormir, tenho que acordar tal hora, não sei o que, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Aí, onde tá mais, assim, dificuldade é onde eu vou, eu quero, é onde a gente pode falar assim, Senhor, eu vou acordar, porque eu sei que o Senhor vai me dar uma noite eu vou ter a força para acordar. E o Senhor, e Ele dá uma força pra gente, assim, que você vê que não é você. Que realmente eu tenho dificuldade com uma coisa de sono, de dormir. Mas eu falei, eu vou acordar, eu quero, Jesus, eu quero, eu vou acordar e eu vou fazer. E eu acordo, eu durmo super bem, assim, parece que um sono, assim, regenerador, maravilhoso. Eu acordo 5 horas, faço as coisas, faço o vídeo, depois dá tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer, amar as meninas pra escola, fazer café da manhã, arrumar a lancheira, arrumar tudo. Dá tempo, é um milagre. E eu não fico com sono, desanimada, sem energia durante o dia, porque eu acordei cedo. Não, de jeito nenhum. Ele ajuda, ele dá força. É a gente que cria um monte de obstáculo. A gente cria obstáculos que não existem, que a gente não quer tirar. A gente fala, mas não dá, Jesus, porque o Senhor sabe, se eu não dormir tal hora e acordar tal hora, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir, e não sei o quê. E eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo, eu não faço porque o Senhor sabe que eu tenho esses problemas, eu tenho as crianças que é muito custosa, eu tenho o pai não ajuda, e eu tenho um monte de coisa. E isso são obstáculos que a gente mesmo coloca que não, eles existem, claro que existe, a criança tá lá, existe realmente, mas se você cuida, isso é real, isso é a coisa mais real que existe. Se você cuida das coisas, Jesus, ele cuida das suas. Ele cuida, realmente. E aí, no livro do céu, ele fala muito disso, da vontade de querer que a vontade dele seja conhecida. Gente, ele usa palavras tão fortes. Será que o nosso coração não se enternece com as palavras dele? Se a gente não se enternecer e não fizer, se ouvir o que Jesus fala lá no livro do céu, quando ele fala que a vontade dele seja conhecida, que ele quer isso, se aquelas palavras que ele fala não te faz mudar, seu coração tá duro. Foi isso que ficou assim muito forte na live, né? Da dureza do nosso coração com os desabafos de Jesus, com os pedidos de Jesus, com a vontade dele. É a vontade dele. Viver na divina vontade não é só fazer a vontade dele, mas é mais do que isso. É ter ela como sua. É satisfazer essa vontade dele. E aí, se você não entende que essa é a vontade dele, se você não faz de tudo da sua vida para fazer isso, é porque seu coração tá duro. É isso, é muito sério. Jesus tem falado muito isso essa semana, muito. Tanto que ele falou com a minha irmã, né, e eu até conversei com ela, falei para ela. Ela falou
comigo, assim, conversei com ela, né, essa semana, e eu falei pra ela, tem como fazer, não importa se... Eu sei, tem as dificuldades, tem os meninos, tem o marido que bebe, que faz isso, que faz aquilo, chega tarde, não sei o quê, mas tem como fazer, tem como, é só querer. Aí a gente conversando e ela realmente, e é só fazer. E não adianta ficar remoendo, porque eu não fiz, e ficar triste, e ficar pensando no passado. Não, é só pegar e fazer. Falei pra gente conversando, realmente, não adianta ficar remoendo, eu não fiz, não adianta, é só pegar e fazer. A partir do momento que você entendeu, e Jesus veio e falou, glória a Deus, faz. Então tem como fazer sim. Tem como fazer. E as palavras que ele usa são muito fortes. Ele fala, eu ardo de desejo que a minha vontade seja conhecida. Gente, é uma pessoa que está falando, eu ardo de desejo que a minha vontade seja conhecida. Eu desfaleço. Como assim? Você não fica tocado, você não entende essa palavra, o significado dessa palavra? Desfalecer de amor, ardo de desejo, deixa eu ver qual mais assim, mas ele fala palavras muito fortes quando ele fala isso. E aí, se a gente não amolecer o coração, não adianta a gente ler esse trecho e ficar achando que ele tá falando de outras pessoas, não, tá falando com a gente mesmo. É com a gente que ele tá falando. Que a Luísa ficou resistente a sofrer, né? A Luísa tava com resistência em fazer a vontade dele, em aceitar a vontade dele. Ela tava com a resistência. E aí ele veio falar disso, da ternura do coração dele. Que ele prefere sofrer do que ver a gente sofrendo. Então era pra gente entender isso. Eu prefiro sofrer do que ver Jesus sofrendo, falando que quer que a vontade dele seja conhecida. No último trecho que a gente leu, no trecho dessa semana do tema, ele falou assim, que se ela vê ele calado é porque ele tá cansado de tanto que ele quer que essa santidade seja conhecida, ele está cansado. Se ela vê ele calado, cansado, meu Deus. Então é muito forte, né? E ele falou, aí que mais que foi falado, né? Assim, a pessoa pode falar, mas eu não vejo Jesus falando isso pra mim. Jesus não tá falando isso pra mim, ele tá falando pra Luísa. Ele não apareceu pra mim falando isso. Falou. Ele tá falando pra gente, tá escrito aqui. O que tá escrito aqui é pra gente. É pra gente. Senão não tava aqui. Não foi à toa, não é à toa, tem um propósito essas palavras estarem aqui. Ele já apareceu para ela, sofrido, chagado, chorando, pedindo, falando que quer o que ele quer. Ele já apareceu para ela e ela escreveu, então tá escrito, já tá gravado aqui. Não precisa ele aparecer de novo, não muda, ele não muda. O que tá aqui é ele. Ele tá aqui nessas palavras. Aquela cena que ela vê, que a Luísa vê, ele passando, ela na varanda e vê ele passando, carregando a cruz e fala, alma, ajuda-me. É pra gente também. Não pensa que é só pra ela, não. É pra gente, alma, ajuda-me. O terceiro Fiat depende do Fiat do homem. É o Fiat de Deus e o Fiat do homem. O que a gente estudou tanto no Kairos, né? É o Fiat de Deus e o Fiat do homem não é só de Deus. Deus já fez tudo. Tudo, não tem mais que fazer nada pra gente, a gente não tem que esperar nada mais dele, nada, ele já fez tudo. Ele é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, a divina vontade está na água que a gente bebe. A água não precisa ter um cheiro diferente, você não precisa sentir cheiro nenhum na água para saber que Deus te ama, que ele está ali o tempo todo te amando. A vontade dele está sustentando a gente, é a água que a gente bebe, é o chão que a gente está pisando, que está sustentando a nossa vida. Então precisa dele fazer mais alguma coisa? Não, não precisa. Agora é o fiat do homem, é a disposição das criaturas para receber esses bens, para viver na vontade dele, mas para receber os bens, para viver na vontade dele, para receber os bens, para viver nessa felicidade, é vivendo na vontade dele. E ele quer que essa vontade dele seja conhecida, e é um convite o convite que ele faz no livro do céu, o apelo que ele faz no livro do céu.
A gente tem que lembrar dos apelos de Jesus no livro do céu. Que essa vontade seja conhecida, que isso seja disseminado, falado, vai ser através da nossa boca. É através da nossa boca. E aí ele falou, minha filha, não temas. A humilhação é portadora de glória, o desprezo das criaturas surge o apreço divino. Então, as dificuldades que a gente passa, a humilhação, tudo que a gente passa, se as criaturas te abandonam, seu marido tá aí, não quer nem saber de você, aí que mais que Deus está perto de você, mais que Deus vai te sustentar, que vai te fazer companhia. Você está abandonado pelas criaturas, Deus está mais ainda com você. O abandono delas é o chamado da fiel companhia de teu Jesus. Por isso, deixa-me fazer. Então, essa parte que ele fala do amor ser sem perfume, o fruto árido, sem suco, sem doçura, se a gente fala que ama Jesus, Jesus, eu te amo, eu quero que a sua vontade seja conhecida, e só fala isso, só fala. Eu te amo, eu quero viver na divina vontade, eu quero esse reino, eu quero que venha o teu reino, você reza o Pai Nosso com todo o amor do mundo, mas só fica nas palavras. É um amor duro, sim. É um amor sem perfume, é uma flor sem perfume, é um suco sem doçura, porque na hora que é para fazer mesmo a vontade de ser conhecida, você não quer, você não abre sua boca. Você coloca todos os seus problemas na frente disso. Você coloca qualquer coisa se torna um empecilho. Qualquer coisa, um barulho na rua lá da minha mãe, não tem jeito não, Jesus, é impossível. Como que eu vou fazer? Tem jeito sim, a cidade é enorme, enorme não, né? A cidade é pequena, mas não é todo lugar que tá o barulho. Tanto que eu vim aqui para baixo, não tem o barulho. Mas assim, se a gente não tem o amor, e esse amor é o amor de Deus mesmo em nós, qualquer coisinha. Não, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo dormir tarde, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo nessa hora, eu não consigo, e você se afunda nos seus problemas, nos seus não consigo, os seus obstáculos. Então, e ele falando, eu quero. Ele fala no livro do céu que ele é o pobre dos pobres, o mendigo que mendiga amor. E aí seu coração continua duro por causa de uma coisinha de nada, de um detalhezinho, de uma coisinha. Você não faz, a gente não faz, a gente deixa. E é um amor que fala que é amor, mas não é mesmo, não é de verdade. Se a gente não se internece com esses pedidos, com os apelos dele, é esse amor sem fruto. É um fruto árido, sem suco e doçura, é um fruto verde. Sabe, um fruto verde, duro, uma manga lá que é dura e que não amadurece, sem sabor, insossa, sem sabor, sem nada. Uma flor sem perfume, meu Deus. Então, ele sofre tanto com o coração, com a dureza do coração das criaturas, que chega a mudar minhas graças em flagelos. Ele muda pra gente. E a gente que conhece todas essas verdades, que tá ouvindo tudo isso, muda em flagelo. Muda em flagelo. Você vive na justiça. Você vive consequência de justiça. Porque seu coração é duro. Porque o coração tá duro. Porque ele está pedindo tanto, quero que a minha vontade seja conhecida, e você fica duro o coração e não ouve esse apelo dele e não faz o que ele está falando. E aí é um absurdo, é muito triste ver, né, falando na parte que falou do livro do Daniel O'Connor, da Coroa da Santidade, que ele falou, tipo assim, ele fez uma listinha, né, de coisas para a pessoa viver na divina vontade. Só coisas materiais, coisas externas. Coloca uma medalha milagrosa, coloca um terço, um rosário no pescoço, reza o rosário, fica conversando com Jesus o dia inteiro, tudo bem, é para conversar, mas chama Jesus para fazer tudo com você, e é só isso. Não falou para ler o livro do céu. Aí fica parecendo assim, né, que a gente tá aqui falando, Jesus falando através da gente, esse apelo dele pra gente conhecer o livro do céu, estudar muito e fazer essa vontade dele ser conhecida e falar e partilhar. Fica parecendo assim, fica numa situação, né, que parece, não, as pessoas, tem gente que tá colocando dificuldade.
Porque para viver, para ter esse dom da divina vontade é muito simples. Tá lá, se você pegar o livro do Daniel Econo, você vai ver que é muito simples. É só pedir, constantemente ficar o dia inteiro pedindo: eu quero viver na divina vontade. Vem, divina vontade, fazer isso em mim. Vem, Jesus, fazer. Rezar o rosário, praticar as virtudes, colocar um rosário no pescoço, uma medalhinha milagrosa, um terço, uma medalhinha no não sei aonde, um monte de lugar e um monte de coisa externa de devoção. É só isso. Que dificuldade que tem isso? É muito simples, é muito simples. Rezar com alegria. Então, nossa, é muito complicado, Jesus amado. Foi o que eu entendi, assim, porque Jesus está aqui sofrendo, desabafando, pedindo tanto pra gente partilhar, pra gente estudar, e a gente estuda tanto todo dia, e aí a pessoa fala, né? Escreve um livro e fala isso, pra ver na divina vontade. Ele não falou nada aí ele falou de disseminar isso, mas disseminar como se a pessoa não lê o livro do céu? Ele não falou de estudar muito, de ler os 36 volumes bem lido e meditado. E partilhar, e falar, e fazer a divina vontade ser conhecida como? Falando dos trechos, falando essas verdades, colocando essas verdades para todo mundo ter acesso. Ele não falou isso. Simplificou bastante, né? Tipo assim, tirou essa parte do conhecimento. E o que Jesus mais fala no livro do céu é que esse reino é formado conhecendo essas verdades. Senão vai ser só uma devoção. Se a pessoa não lê, se ele não incentiva, ele que escreveu esse livro todinho, ele não incentivar a pessoa a pegar os 36 volumes, todas as páginas e ler e viver cada palavrinha daquela, meu Deus, que dor. Que dor. Então, é o conhecimento, não tem como. Jesus fala isso muito no livro do céu. Que a criatura tem que conhecer, que para a gente viver com a vontade dele, a gente tem que sacrificar a nossa. Para sacrificar a nossa, vai ser conhecendo a dele. Vai ser pelo conhecimento da vontade dele, pelo amor a ele. E esse amor surge conhecendo. Você não vai amar o que você não conhece. Então é bem complicado isso, né? De não incentivar a gente ler. E não falar que o básico do básico, assim, importantíssimo, que é o conhecimento. Senão vai ficar uma coisa superficial. A pessoa não vai entender o que é isso. É muito triste, muito triste. Aí ele fala, né, na outra parte do trecho, no final, que ao criar o homem, ele colocou fora santidade, amor, bondade. Colocou fora dele mesmo. Dele mesmo, então vem dele mesmo. A santidade, bondade, beleza. Santidade, amor, bondade, beleza e assim de todo o resto. Ele colocou coisas dele em nós. Que deviam servir ao homem para fazer esse santo, bom, belo e dar-nos amor por amor. Então, é confirmando o que ele está falando. A mesma ternura que ele tem com o homem, a gente ter com ele. O mesmo amor, dar amor por amor. A gente amar ele com o mesmo amor que ele nos ama. E ele tá falando. E a gente amar é fazer o que a outra pessoa quer. É você ver o que a outra pessoa está precisando, necessitando, e você se enternece, você quer fazer, você dá sua vida. Você prefere ver, você ama tanto que você prefere você sofrer, que é o que ele falou, você sofrer do que ver a pessoa sofrendo. Aí você vê Deus sofrendo, falando que quer que a vontade dele seja conhecida, e isso faz você ficar, nossa, eu quero, o que eu tenho que fazer, Jesus? Eu prefiro eu sofrer, eu ter que me sacrificar, e vai ser migalha. O que a gente vai fazer, né? Vou tomar as migalhas dele. Prefiro eu sofrer do que ele. Os bens não foram totalmente tomados pelo homem, espera quem os tome. Por isso vem em nossos bens, vem buscar as migalhas da santidade, do amor, da beleza, da bondade, da fortaleza. Digo migalhas em comparação com o que deixarás, porque nossos bens são imensos e aquilo que a criatura pode tomar podem se chamar migalhas a respeito do que deixa. Mas a ela encherão tanto até transbordar fora. Nosso amor só está contente quando vê a criatura amada em nossos bens, cheia até a borda. Mas o que é esse cheia até a borda? O que é esses bens, né? Como foi falado? É esse amor. É você ser cheia do amor de Deus. Ele receber de você esse amor dele mesmo. São esses bens, não é bens materiais, não é
um carro, essas coisas materiais. E quando ele dá esses bens, a gente viver uma vida tranquila na casa, com o marido, no trabalho, é para você amar ele, né? Você recebe esses bens, mas assim, isso é para você ter tempo para ele, para você amar ele, viver só para ele. E essas coisas não te prender tanto, não prender tanto a sua atenção. Os bens é essa santidade, esse amor por Deus, essa força, esses atributos dele na sua alma. Você vive para ele, né? Ele encontra em você a imagem dele. É para você viver isso, esses bens. Você fica cheio até a borda desse amor. E é uma felicidade muito grande viver isso. Viver esse amor por Deus. Ter realmente esse amor por Deus. Ter essa ternura no coração, esse amor por Deus, essa bondade, esse amor. Agora estas migalhas formam tantos diversos alimentos, um mais belo que o outro, que toma de nossa mesa celestial. E ele se alimenta disso, e se nutre abundantemente destes alimentos divinos, e como nos dá aquele alimento que tomou, tá vendo? Ele se alimenta desse alimento que você tomou dele. É para ele. Não é você ficar cheia de bens para você viver para o próximo, para você viver assim, que tá entendendo? É tipo assim, eu vou me encher para aí minha vida vai ser muito maravilhosa, meu esposo vai me amar muito, e você pensar nessas coisas, entendeu? O bem, é isso que ele te enche é para ele se alimentar. Ele se alimenta do que ele colocou em você, é para Deus. Ele se nutre, você se alimenta do amor dele. Se enche do amor dele, da santidade, da beleza, da força. Para ele, você se arruma para ele como uma esposa. Como uma esposa, você se embeleza para ele é o seu esposo. É para ele que você se doa toda. É para ele, a beleza. Você não se arruma para ficar bonita para as outras pessoas, pensando na terra e nas criaturas da terra. Você se arruma para ele, você fica bela, santa e amorosa para ele, bondosa para ele. Ele se nutre abundantemente destes alimentos divinos. E como nos dá aquele alimento que tomou, assim ao dar-nos seus atos, quem se alimentou destas migalhas divinas que dão de santidade, bondade, fortaleza, amor e cheias de tal beleza, rapidamente reconhecemos que é alimento de nossas migalhas que nos dá em seus atos. Como ficamos contentes de que a criatura nos dá seus atos que dão do divino. Sentimos nossos perfumes, tocamos nossa santidade e bondade, e nos sentimos correspondidos pelas migalhas que lhe havíamos dado. É para ele, deixo muito claro, né? É para corresponder a ele, viver para ele. É isso. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.